Abramos, irmãos, na carta de Tiago, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 11. Já nos aproximamos da conclusão do capítulo 4. Capítulo 4, a partir do versículo 11. Até o versículo de número 17, nós faremos a leitura. O que pretendemos ver hoje, de início, é a apresentação que o apóstolo ele faz depois de exortar e admoestar aqueles que queriam ser mestres na igreja para que tivessem muito cuidado e não estivessem imitando o mundo e agindo como o mundo age. Ele agora traz uma exortação à igreja geral ou em geral, e ele vai apresentar duas facetas ou duas faces do mundanismo. Lembrem comigo que anteriormente Tiago falou, ele tratou sobre como nós devemos vencer o mundo. Primeiro identificando quais são aqueles aspectos muito claros de como o mundo pensa, de como o mundo age, e depois agindo da maneira correta como o Senhor ele nos ensina. E vencer o mundo envolve primeiramente sujeição a Deus, resistência ao diabo, aproximação a Deus, purificação do coração, da mente, aflição, lamento e choro pelos nossos próprios pecados e uma atitude de humildade na presença do Senhor. No final do capítulo, ou da sessão, melhor dizendo, que vimos, no versículo de número 10, a última atitude que nós devemos tomar, descrita pelo apóstolo Tiago, e lembrem-se, é uma ordem dada pelo Senhor: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Agora, a partir do versículo 11, o que é que nós vamos encontrar? O apóstolo, ele identifica quais são as duas faces muito claras do mundanismo. A primeira delas é a maledicência, a segunda é a arrogância. Então, o mundo em que vivemos, rebelde contra Deus, contra a sua lei, sempre se volta contra o Senhor e fala mal dele, porque fala mal do seu próximo, e também é extremamente arrogante quanto aos seus projetos, quanto aos seus planos. Vejam só então a leitura a partir do versículo 11 e o que nós vamos aprender hoje juntos. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Primeiramente, versículos 1 e 12, o apóstolo Tiago, ele adverte os seus irmãos quanto ao risco de parecerem com o mundo porque estavam falando mal uns dos outros. Mais uma vez, o tom ou a maneira como o Tiago se dirige àqueles homens é extremamente fraterno e pastoral. Ele não deixa de reconhecer que eles eram crentes em Cristo Jesus.
Mas percebam que, mesmo sendo crentes, eles estavam cometendo erros e eles precisavam abandoná-los. Assim como um pastor muitas vezes precisa corrigir-se e lembrar a congregação a necessidade de limpar o seu coração de determinados pecados e erros característicos do mundo, Tiago, então, ele se dirige de uma maneira muito fraterna, ele chama aqueles homens, aqueles crentes de irmãos, e como é que ele começa então a sua exortação, a sua admoestação? Vamos ler agora juntos, nesse exercício de aprendizado, o versículo 11, vamos lá. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. A exortação é muito clara, nós já vimos isso anteriormente. Tiago está mais uma vez tratando de um problema comum entre cristãos, maledicência. Falar mal do outro, do próximo. Ele vai dizer que fazer isto é contrariar os princípios básicos e fundamentais do reino de Deus. No reino não há lugar para maledicentes ou para maledicência. No reino, o que nós somos ensinados a fazer é, ao contrário do mundo que está preocupado em ver o que os outros fazem e falar mal do que os outros fazem ou dizem, nós precisamos, não podemos agir como o mundo age e pensar como o mundo pensa. O Senhor Jesus Cristo, ele falou certa vez, e vocês conhecem muito bem esta passagem, e que trata deste tema, e vamos para lá porque a observação é necessária em Mateus capítulo 5. Mateus é o evangelho que nós temos estudado aos domingos à noite, e no capítulo de número 5, vejam só, versículo de número 21, versículo de número 21, Mateus 5, a partir do versículo 21, eu peço a atenção dos irmãos para a leitura, diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Uma tradução mais precisa, e eu já falei certa vez sobre isto, seria: vocês ouviram o que foi dito pelos antigos. Jesus aqui não estava anulando a lei, ele não veio para isso, ele veio para cumpri-la e ele estava dando a interpretação correta da lei de Deus. Então, os antigos, os mestres da lei que estavam ensinando a lei de Deus de maneira errada, observavam os mandamentos de Deus, tratavam com os mandamentos de Deus apenas no que diz respeito ao aspecto externo. Mas Jesus, ele vai além e ele redescobre ou ele revela o espírito da lei. Vocês ouviram, não matarás, ele está citando aqui o 6º mandamento da lei de Deus, quem matar estará sujeito a julgamento. Mas veja a interpretação do legislador, versículo 22, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Qual a conexão desta interpretação de Jesus com as palavras de Tiago a respeito de maledicência? Falar mal, na interpretação de Tiago e no sentido literal da passagem, na língua grega, é insultar ao irmão. Falar mal do outro é esquecer-se do que a lei diz a respeito do 6º mandamento e que traz implicações muito mais profundas, porque quem fala mal, quem insulta o seu irmão, quem chama-o de tolo, começa isto em seu coração. E diz a Escritura que quando assim agimos, quando nos comportamos desta maneira, nós estamos matando o nosso irmão. Percebam, matar o irmão não é montar em cima dele e enchê-lo de socos até a morte.
ou sacar uma arma e descarregar esta arma com tiros em seu irmão. Matar o irmão começa no coração e se expressa de uma maneira muito mais sutil quando nós falamos mal dele, quando nós o insultamos com palavras. Então não é preciso xingar ao meu irmão para que eu quebre o 6º mandamento. Basta eu fofocar contra ele. Basta eu me manifestar como o mundo se manifesta. O Senhor Jesus Cristo, então, ele aprofunda esta verdade, dizendo que o nosso culto não será aceito se assim procedermos. Versículo 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. A ideia é, eu não posso oferecer um culto ao Senhor, aceitável ao Senhor, se estiver me assemelhando, se eu estiver parecido com o mundo, se eu estiver agindo como o mundo age. Então, o que devo fazer? Eu devo parar de falar mal do meu irmão. Foi o que Tiago disse. O que devo fazer? Como disse o Senhor Jesus, eu devo deixar a minha oferta, o meu culto, e eu devo primeiro tratar com ele e acabar com isso. Vamos voltar para Tiago. Tiago diz, então, o apóstolo Tiago, que falar mal do irmão ou julgar a seu irmão é falar mal da lei e julgar a lei. Está lá no versículo de número 11, Tiago capítulo 4. E então, a conclusão é, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Lembram da orientação anterior dada pelo apóstolo? Ser pronto para ouvir, tardio para falar e para cirar. Ser operoso praticante da palavra é ser observador da lei de Deus. Ser observador da lei de Deus significa que eu não me coloco na posição do legislador. O legislador é aquele que cria, é aquele que elabora, é aquele que prepara a lei. E nós não somos os legisladores da lei de Deus. De forma que Tiago diz, olha, você deve agir como um observador. E o observador é aquele que pratica. Aqui existe uma questão importante que nós precisamos tratar. Alguns interpretam incorretamente, de maneira errada, esta passagem e outras, que nos advertem quanto ao risco de julgarmos ao irmão, admitindo que não há lugar, portanto, para disciplina bíblica na igreja, para disciplina ou correção na igreja. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A ideia aqui é eu, pecador, Alain, deixar de ser observador da lei, praticante da lei de Deus, pegar a Bíblia para bater no meu irmão. Pegar a Bíblia simplesmente para me colocar, para me apresentar como juiz e agora começar a apontar os erros dos outros e esquecer-me que eu também sou pecador. Então, quando um conselho julga um caso de disciplina, digo com sinceridade, meus irmãos, é a tarefa mais difícil que enfrentamos. Porque são pecadores tendo que tratar com pecadores. Mas quando tratamos baseados na lei, como observadores, cuidando dos nossos pés para não cairmos, visando o cuidado e a pureza da igreja para que outros não incorram no mesmo erro e sejam vencidos pelo mundanismo, nós então guardamos aos nossos pés quando entramos na casa do Senhor. É diferente. Agora, o que Tiago está tratando aqui é daquele tipo de crente que ele só encontra erros na vida dos outros, e quando ele começa a agir assim, ele está tão cheio de erros que ele se esquece de todos os outros. Esse é um grande risco para aqueles que ensinam a palavra de Deus, para aqueles que pregam o Evangelho. No século passado surgiu um homem, dentre
dentre tantos outros, que começou a pregar o evangelho, e muitas pessoas se espantaram porque a pregação dele era sempre aquela que apontava os erros de todos. Os antigos sabem de que eu estou falando. Ele era aquele que pegava a Bíblia e pregava balançando a Bíblia assim, todo mundo ficava balançado com a pregação dele. Aconteceu que ele caiu. Ele escondeu por anos uma infidelidade conjugal. Quando chegou a situação, ou o pecado bateu na porta do seu coração, e assim como Caim, ele não cuidou, ele caiu, pecou contra o Senhor, ele não quis ser tratado, não se submeteu à disciplina da igreja, ele se afastou e ele disse: quem me disciplina é Deus. É bom fazer isso, né? Ele não se submeteu assim como os outros se submeteram quando ele pregou. Outro batia tanto contra a questão da homossexualidade e foi pego com um jovem em um hotel. Ele escondeu por anos que este era o pecado dele. Envergonhou o evangelho e também não se deixou tratar. O risco para quem ensina e prega, irmãos, de acreditar agora que é o legislador e que é o juiz é muito grande. Por isso que aqueles que pregam, aqueles que ensinam, o crente que testemunha, ele precisa sempre cuidar de seu coração e entender que ele sempre deverá ser um observador, aquele que procura praticar a lei de Deus. Por quê? Versículo de número 12, vamos ler juntos. A conclusão ela é muito prática. A carta de Tiago é uma carta muito prática. Vamos ler o versículo 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Ser observador, praticante da lei de Deus, a lei aqui é a lei de Deus, é entender que só há um legislador e juiz. Só existe um. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é aquele que pode salvar e pode condenar. Provavelmente o que Tiago está trazendo aqui à tona é aquela mensagem de Jesus, está lá em Mateus capítulo 10, quando ele deu uma primeira missão aos discípulos, e ele disse assim: não temam aqueles que podem matar o corpo e não podem matar a alma, temam, porém, aquele que tem poder para lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Só há um homem autorizado pelos céus, porque é verdadeiro homem e na eternidade sempre foi verdadeiro Deus, que tem poder para salvar e julgar. Deus o Pai confiou a Jesus Cristo, o Filho, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, tal poder. Ele, o único que pode salvar e fazer perecer o homem, é aquele que tem capacidade para julgar o homem. Por isso, a questão ela é muito simples, direta, objetiva e prática. Quem somos nós para nos colocarmos no lugar de Deus, querendo legislar e querendo julgar? Não tomemos, portanto, a Bíblia e usemos a Bíblia para falar mal uns dos outros ou para falar mal do nosso próximo, acreditando que nós não temos pecados, porque somos pecadores e carecemos muito da graça e da misericórdia de Deus. Agora vejam comigo a partir do versículo de número 13, como Tiago vai mostrar que a outra face do mundanismo é a arrogância ou a pretensão arrogante em se fazer planos. Quando nós começamos a estudar o capítulo 4 da carta de Tiago, nós percebemos que o mundanismo ele se expressa através de guerras e contendas, ele se expressa através da soberba, da arrogância e, por fim, também se expressa através de projetos e planos onde se esquece de Deus, onde o homem ele não coloca Deus em primeiro lugar. Então, aqui a linguagem ela é direcionada, ela é dirigida a cristãos que eram muito acostumados a negociar. Nós vamos perceber isso à maneira que estivermos lendo. Por exemplo, vamos ler o versículo de número 13, vamos começar.
Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Os judeus, eles sempre foram conhecidos como bons comerciantes. Na realidade, isso se tornou proverbial. Um judeu sempre é conhecido como alguém próspero e alguém que sabe negociar. Naquela época, no Império Romano, os melhores comerciantes eram os judeus. De forma que, às vezes, as cidades, os homens ficavam com tanta raiva dos judeus que os expulsavam ou os perseguiam. Então, aqui Tiago está escrevendo para judeus cristãos. Eles haviam se convertido a Jesus, eles haviam recebido o Evangelho, e o que é que estava acontecendo dentre eles, ou dentro daquelas comunidades? Alguns estavam negociando, alguns estavam planejando, e não tem nada de errado nisso, mas qual era o problema aqui específico? Eles estavam fazendo isto sem colocarem Deus em primeiro lugar. Versículo de número 13 que vocês leram comigo, o apóstolo chama a atenção. Esta expressão atendei, ela só ocorre 2 vezes no Novo Testamento, aqui na carta de Tiago. Ele diz: prestem bem atenção, atendam para isso aqui, vocês que dizem, vocês que estão dizendo isto: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Percebam que a ideia é hoje ou amanhã, planejamento, projeto. Eu vou abrir uma filial do meu comércio em tal cidade, vou passar um período de tempo lá, 1 ano, eu vou negociar e eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ter lucro. Percebam que em tudo aquilo que Tiago está aqui expressando, ou se dirigindo aos crentes, ele está se referindo à atitude que ele percebia e que estava sendo tomada por aqueles irmãos. Por quê? Vejam só o que diz o versículo de número 14. Vamos ler juntos. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Então, ele identifica o problema. Não há nenhuma menção da expressão ou da convicção de que eles iriam negociar, mas primeiramente estabelecendo a confiança na soberana vontade de Deus. Eles só diziam: hoje, amanhã, nós vamos para tal cidade, nós vamos passar um tempo lá, nós vamos negociar e vamos ganhar muita grana. Aí Tiago então os adverte: vocês não sabem o que é que vai acontecer amanhã. Vocês se esqueceram disso? O que é a vida de vocês? Vocês são apenas como uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Na região da Palestina, nivelada com o mar, neblinas não são tão comuns, mas eles têm montes. E as neblinas, elas costumam aparecer logo quando o dia ele está se iniciando, e quando raia o sol, então elas começam a desaparecer, a se dissipar. É algo rápido, é um fenômeno bonito, porém que não permanece por muito tempo. Tiago então está dizendo: olha, a vida de vocês, ela é semelhante a uma neblina. Vocês não sabem o dia de amanhã. Vocês não têm controle sobre a própria vida de vocês. E o que Tiago estava citando, na realidade, era sabedoria proverbial, bíblica. Vejam comigo Provérbios 27, versículo de número 1. Provérbios 27, versículo de número 1. E leiam comigo. Provérbios 27, versículo 1. Vamos ler? Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Então, Tiago está trazendo à memória daqueles irmãos algo comum, prático, objetivo. O mundanismo estava tão impregnado em seus corações que eles estavam planejando e projetando sem colocar Deus em primeiro lugar.
Eles não estavam lembrando de que nós não temos poder sobre o futuro. Notem que os homens, eles conseguem organizar, planejar, projetar coisas, mas o homem não tem controle sobre o futuro. E quando nós falamos de Brasil, que é um país tão desorganizado, aí nós percebemos como envolve coração corrupto, planejamento desorganizado, a gente começa uma ponte que nunca termina, um mergulhão que vai passar 100 anos, uma ponte que começa a ser feita e depois, não, precisa de mais recurso, precisa de mais dinheiro, libera mais verba. Junto de tudo isso e de todos os desacertos e desenganos do homem, envolve também aquilo que não foge do controle divino. Nós não sabemos o dia de amanhã. De repente ganhamos ou perdemos. Repentinamente sadios adoecemos. Uma doença vem, nos acomete e termina com todo um projeto de vida. Ou um homem que queria ser extremamente rico, ser um dos milionários do mundo, ou mais do que isso, perde então o valor da sua bolsa ou dos seus valores na bolsa e agora está aí empobrecido, segundo a ótica dele. O que o Senhor está dizendo aqui, através do apóstolo Tiago, é que aqueles irmãos, eles estavam cometendo um grave pecado, porque estavam fazendo planos e se esquecendo de Deus. E aí, olhem só o que diz o versículo de número 15, vamos voltar para Tiago 4. Ao invés de planejarem e decidirem por si mesmos, nós vamos estabelecer negócios, nós vamos passar um tempo, nós vamos negociar, nós vamos ficar ricos. O que é que deveria vir primeiro? Versículo de número 15, vamos ler? Versículo 15, Tiago 4. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Um só é legislador e juiz. Tem o poder de salvar o homem e de fazê-lo perecer. Por isso Tiago diz, em vez disso, o que é que vocês deveriam dizer primeiramente? Se o Senhor quiser, não só viveremos, porque é Ele que tem o poder da vida em suas mãos, como também faremos isto ou aquilo, porque Ele tem poder de fazer com que os nossos planos e os nossos projetos eles possam dar certo. Vamos ler outros provérbios aqui, pelo menos 2, que me vieram à memória agora. Vamos para Provérbios 19. Vejam só, voltem comigo para o livro de Provérbios. Provérbios 19, versículo 21. Vamos ler. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Torno a lembrar, planejar, projetar é algo humano. Não é errado fazer isso. Nosso conselho já começou a planejar o que vamos fazer em 2014. Mas em cada reunião e em cada oração pedimos a Deus o direcionamento e dizemos: Senhor, se Tu quiseres que tudo isto aconteça. Não podemos fazer nada sem ter esta confiança. Os propósitos, os planos, os projetos, eles existem, eles estão no coração do homem. Mas o crente precisa ter a clara convicção de que o desígnio do Senhor permanece. É o caminho da providência. É assim que Deus age e dirige os nossos passos. É assim que Ele governa o mundo. E um texto, uma passagem clássica, que eu gostaria também de ler com vocês, é o capítulo 16 de Provérbios, versículo 1. Vá anotando tudo isso aí que é importante. Toda vez que você planejar, projetar alguma coisa, lembre-se da orientação bíblica. Provérbios 16, versículo 1. Vamos ler juntos. O coração do homem pode fazer planos,
mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, o coração do homem pode planejar? Pode planejar. Pode organizar projetos, pode fazer isso. Jesus mesmo mostra que um rei não poderia sair à batalha sem ter a ideia do número de soldados, de combatentes, e se conseguiria vencer o seu oponente. Jesus também falou que um homem, ele precisa primeiro planejar para não começar uma obra, não ter dinheiro, terminar, acabar a obra, deixar ela lá sem conclusão e todo mundo dizer, mas que homem louco, falto de sabedoria. Ele começou a construir, depois deixou tudo para lá. Então, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios, ela vem do Senhor. A aprovação, as portas que se abrem, as portas que se fecham, a cura da enfermidade ou a preparação para a eternidade. Tudo isso diz respeito à resposta certa dos lábios que vem do Senhor. Agora, por que nós precisamos entender e priorizar e estabelecer esta ordem de maneira muito clara? Porque, como observadores da lei de Deus, eu não vou agir de maneira louca. E então, por exemplo, eu imagino que vai dar certo para mim, como jovem, pegar a primeira moça que passar na rua. Ou como menina, meus olhos brilham por aquele rapaz bonito. Mas são homens e mulheres que não temem a Deus. Mas aí, vamos construir um relacionamento, porque se Deus quiser vai dar tudo certo. Isso é loucura. Porque Deus, Ele nos entregou um manual celestial, eterno, para nos direcionar quanto às decisões que nós devemos tomar. Então, a vontade de Deus revelada está na Escritura Sagrada. Então, se eu sei que devo agir como o Senhor, legislador e juiz, me ensina, eu devo fazê-lo. Jamais vou tentar agir ou me comportar como aqueles homens que estavam acreditando em suas próprias capacidades, na sua própria sabedoria, na sua própria mente, e dizendo, olha, não precisamos de Deus. Nós vamos fazer aqui e organizar tudo e ainda nós vamos ter lucro. O apóstolo, então, chama a atenção e adverte quanto ao risco de nos esquecermos que, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. A nossa vida, ela está nas mãos do Senhor, e isto inclui os nossos projetos. Percebem que a fé cristã, ela envolve todas as áreas da vida do homem. A minha vida está nas mãos do Senhor, mas também tudo aquilo que eu planejo ou projeto. Isso traz confiança muito grande. Isso traz uma esperança sublime, porque eu sei que nada fugirá ao controle ou escapará das mãos do meu Senhor, e então eu não vou me desesperar. Crendo o que eu estou fazendo e a cada passo confiando no Senhor, eu vou planejar, eu vou ousar, eu vou ter coragem, valente serei como Gideão. Sem temor eu vou pregar como um Pedro converso, recuperado, animado. Resistente eu serei como José, e não cederei à sedução deste mundo. Porque se o Senhor quiser, não somente viverei, como farei isto ou aquilo. Concluindo, voltemos lá para Tiago capítulo 4. Nós chegamos então nos versículos 16 e 17, e o apóstolo, ele então mais uma vez revela a arrogante pretensão daqueles homens que se gloriavam em suas próprias mentes e corações.
versículos 16 e 17, diz assim, vamos ler. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Jactância é nada mais do que gloriar-se de algo. A jactância daqueles homens era maligna por quê? Porque eles estavam se gloriando nas pretensões arrogantes de seus corações. Se Deus quiser, não estava acompanhando os planos e projetos deles. E irmãos, muitas vezes nós agimos assim, acreditando que a área da vida que Cristo domina é apenas a minha salvação. E eu me esqueço que a começar da minha vida com Cristo, todas as demais áreas devem se render aos pés dele. E aí eu tento dividir, dicotomizar, separar vida cristã da vida no mundo. E aí eu perco a consciência de que sou cidadão do reino dos céus. E aí eu começo a agir de uma maneira tão relativa, que o espírito deste mundo, desta época, ocupa o meu coração. E eu começo a agir assim, olha, isso aí que o pastor está falando não tem a ver com os meus negócios lá fora. Não tem a ver com os meus estudos, não tem a ver com o meu namoro, não tem a ver nada com o meu casamento. Quando na realidade, se eu ajo desta maneira, eu estou sendo arrogante, pretensioso e parecido demais com o mundo. Eu não vou revelar fé e confiança nas promessas do meu Deus. A conclusão então é, portanto, concluindo, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. O que é que eles sabiam e que deveriam fazer e que não estavam fazendo? Eles não estavam observando a lei de Deus. Eles não estavam colocando em primeiro lugar a confiança em Deus. Eles não estavam utilizando uma expressão tão bonita e tão de tantas ocorrências na Escritura, que é a expressão, se o Senhor quiser, na língua latina ou no latim, Deo valente, como os antigos cristãos escreviam sempre antes de suas cartas com as iniciais D e V. Deo valente, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Agora, se o Senhor quiser, irmãos queridos, lembremos juntos, é uma condicional. E muitas vezes nós falamos como se fosse uma palavra de declaração, ou uma declaração. Se Deus quiser, nós vamos conseguir isso. E aí, nós usamos palavras de ordem. Se Deus quiser, isso vai dar certo. Quando na realidade, Deo valente ou volente, se Deus quiser, é uma expressão de humildade. Se Ele aprovar, se Ele assinar embaixo, se Ele abençoar, então eu vou conseguir fazer isto. Se não for da vontade dEle, Ele vai me mostrar qual caminho eu devo seguir. Portanto, irmãos, tenhamos muito cuidado. São duas características muito claras do mundanismo e que não devem ocupar o nosso coração, nem sassaricar no meio da igreja. Maledicência e a arrogância quando fazemos projetos ou planos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe no conhecimento da palavra, no estudo da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos pelo privilégio de ouvirmos a Tua palavra. A Tua palavra que nos traz instrução clara a respeito das características deste mundo, o mundo que faz guerras e contendas, o mundo que é vaidoso e soberbo, o mundo que é arrogante e pretensioso quando planeja e projeta, quando negocia, quando age, quando pensa.
Este foi o pecado, Senhor, daqueles irmãos, de alguns irmãos que Tiago pastoreou e tratou. São pecados semelhantes aos nossos, em nossos dias, em nosso tempo, quando nos esquecemos que parecemos demais com o mundo, quando tentamos assumir a posição de juízes e julgamos os nossos irmãos com insultos e com palavras maldosas, quando nos esquecemos do Senhor e planejamos e negociamos e estudamos e nos relacionamos com pessoas e nos esquecemos de, antes de tudo isso, dizer de maneira humilde: se o Senhor quiser, tudo aquilo que o nosso coração deseja e planeja será abençoado. Ó Senhor, ajuda-nos, porque sabemos das lutas que muitos irmãos têm enfrentado em seus trabalhos, em seus negócios, os desafios dos nossos jovens em seus estudos, vestibulares que se aproximam, dúvidas que se aproximam, se entrarão ou não nas universidades, criação de filhos e preocupação da parte dos pais, o cuidado que tem para que os seus filhos não se misturem e não se relacionem com pessoas que não temem ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a negociarmos, a planejarmos, a projetarmos, a estudarmos, a vivermos a nossa vida de maneira coerente. E isto só será possível se sempre conosco caminharmos em nosso coração com a convicção de que se o Senhor quiser, nós faremos isto ou aquilo. Porque se o Senhor quiser, não somente viveremos, porque a nossa vida, ela está em tuas mãos, mas tudo em nossa vida sempre concorrerá para a tua glória e exaltará o nome de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudarmos a tua palavra. Concede-nos a confiança que tanto precisamos. Não permitas que sejamos incrédulos ou tomados pelas dúvidas e incertezas desta vida, mas que tenhamos a plena convicção de que a nossa vida, que tudo o que somos e o que temos, está em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.